Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Deus é Amor. E o título da primeira semana, Andar em Amor como Filhos Amados. O título da terça-feira, As Bênçãos Espirituais nos Lugares Celestiais. E o versículo Efésios 1:3, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia e obrigado, pois o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Ti. Hoje nós podemos estar em Ti. Nós podemos, graças à Tua obra redentora, graças ao fluir desse rio da vida, desse rio da graça, nós podemos desfrutar da Tua pessoa, das Tuas riquezas, nós podemos ter comunhão contigo, nós podemos ter justiça, nós podemos ter santidade, a Tua glória. Ó Senhor Jesus, obrigado. Nós só podemos Te agradecer, Senhor. Nada que nós façamos pode pagar o que o Senhor fez. Por isso nós nos consagramos a Ti. Nos entregamos inteiramente ao Senhor. Faz de nós conforme a Tua vontade, Senhor. Que o nosso eu, a nossa vida da alma, não atrapalhe a Tua obra de edificação. Não queremos ser pedras de tropeço, mas pedras vivas, edificadas, para enfim nos tornarmos a Tua habitação, para enfim a Tua igreja ser edificada. Por isso, Senhor, haja de bondade para conosco, sempre nos conduzindo no caminho do arrependimento, no caminho da humildade, nos conduzindo no Seu caminho. Nós queremos ouvir claramente a Tua voz, Senhor. Não queremos de forma alguma ser enganados. Não permita, Senhor, que sejamos enganados. Nós queremos sempre andar na verdade. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos. Então, terça-feira o título é As Bênçãos Espirituais nos Lugares Celestiais. São os versículos que Paulo abre o livro de Efésios, nos mostrando, irmãos, como nós vemos no versículo, na leitura com oração, que o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora, para receber essas bênçãos, nós precisamos estar em Cristo. Do contrário, irmãos, e aí eu já vou fazer um gancho no que nós falamos ontem. Do contrário, ao invés de nós experimentarmos as bênçãos de Deus, nós ficamos, irmãos, à mercê dos nossos pensamentos, que são pura vaidade, da nossa interpretação das coisas de Deus. Veja só, irmãos, quando o Senhor criou Adão, depois criou Eva, ambos foram criados para conter Deus. Tem um processo, né, irmãos? São passos. Às vezes a gente acha, eu posso fazer a obra de Deus, mas se você perceber ali desde o Éden, o homem ele deveria primeiro obedecer à palavra de Deus, que é comer da árvore da vida, porque aí ele seria enchido com o próprio Deus, ele seria cheio de Deus. E sendo cheio de Deus, comendo da árvore da vida, ele teria então para dentro de si, e isso também passaria para toda a criação que estava conectada a Deus até então, o homem teria então para si a justiça, a santidade, a glória de Deus. Por isso Paulo fala em Romanos 3 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus, irmãos, é a única verdade, a única realidade nesse universo. É o que nos preenche, é o que preenche todas as coisas, é o que dá consistência. Já Satanás, como nós vemos em João 8, ele nunca se firmou na verdade. Embora quando ele foi criado como Lúcifer, ele estivesse também conectado a Deus, no seu processo de rebelião, ele se desconectou e a partir daí, irmãos, uma vez que você se desconecta daquilo que é a única realidade, a única verdade do universo, ele então passou a se firmar no que é mentira. Tudo que provém de Satanás é mentira. E quando eu digo isso, irmãos, eu não estou dizendo simplesmente sobre
falar algo que é ou que não é. Eu me refiro àquilo que dá consistência a tudo, aquilo que enche todas as coisas, aquilo que é eterno, só Deus. E por conseguinte, a palavra de Deus é a verdade, enche todas as coisas. Então, o plano de Deus era que a partir do homem ter comido da árvore da vida, então a partir daí ele poderia servir a Deus. Ele cresceria em vida, ele receberia a justiça, não haveria mentira, não haveria injustiça, não haveria pecado. Por quê? Porque o homem, uma vez que ele tivesse comido da árvore da vida, irmãos, tudo que ele teria seria advindo do próprio Deus. Agora é interessante você notar o seguinte: quando Deus cria Adão e depois Eva, ele não cria os dois cheios. Os dois estavam vazios. Eles estavam prontos para receber tudo que Deus era através de comer da árvore da vida. Mas, e eu citei isso ontem, eu não sei porquê, irmãos, eles demoraram um tempo entre a palavra que o Senhor deu e o que aconteceu na queda. Por eles demorarem um tempo para se encher de Deus, para comer da árvore da vida, ficou o quê? Ficou um vazio. Sempre que há vazio, irmãos, quem entra? Entra Satanás. Isso é um princípio de Satanás. Você deve se lembrar, em Mateus 12, os versículos 43 a 45, o Senhor ele fala sobre a estratégia de Satanás. Na verdade, esse é o princípio de Satanás. Veja só, ele fala assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Sempre que há o vazio, esse vácuo, é quando Satanás, o poder das trevas, se aproveita. E aí o versículo 45 diz: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O que quer dizer isso? Por que eu estou relacionando isso com o Jardim do Éden? Isso é uma lição para nós aprendermos, irmãos. Nós não podemos ficar vazios. Nós precisamos a todo momento nos encher com o Espírito. Por quê? Enquanto houve esse vácuo, enquanto o homem, né, e a mulher não comeram da árvore da vida, Satanás entrou. E ele aproveitou esse, entre aspas, vazio para semear o quê? A mentira. E quando ele semeou a mentira, por Eva não ter comido da árvore da vida, por ela ainda não estar consistente com a verdade que é o próprio Deus, ela acreditou naquilo que Satanás falou para ela, e ela acreditou que ela poderia comer. Veja, irmãos, isso é importante, porque Satanás ele pode usar a palavra de Deus, ou melhor, na verdade ele vai distorcer a palavra de Deus, mentir para nós, para nos fazer tropeçar, como ele tentou, por exemplo, fazer com o Senhor Jesus em Mateus 4. Mas a diferença, irmãos, é que o Senhor estava cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito. Antes de ir até o deserto para ser tentado, você vê o Senhor sendo conduzido pelo Espírito. O Senhor estava cheio. Então, a resposta do Senhor para Satanás era sempre pela palavra. Enquanto você estiver vazio, você está dando uma brecha enorme para Satanás, através das suas mentiras, usando diversas coisas. Ali no Éden ele usou uma serpente, pode usar homens para agir na sua mente. E porque a sua mente ainda não está cheia, não está conformada, não está renovada, segundo a palavra, segundo o Espírito, você acaba acreditando que aquilo que Satanás está semeando é verdade. E você acaba seguindo, exatamente como aconteceu a Eva. O resultado entrou o pecado. Com o pecado, aí entrou injustiça e todas as coisas que nós vimos, essa situação que nós vemos principalmente em Romanos 1. E com isso entra a morte. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, preste bastante atenção. O falar de Satanás, ele pode arranhar a verdade. Sabe, quando eu digo arranhar a verdade, você ouve, você acha que é verdade, mas ele produz morte. O falar de Deus, ele pode expor você,
Ele pode mostrar, você está errado, mas ele produz vida, porque ele enche você, ele consola você, mesmo você estando errado. Então, voltando ao exemplo do que aconteceu no jardim e do que aconteceu no mundo, a partir daí, irmãos, o homem ficou vazio mesmo, porque até então o homem podia ainda comer da árvore da vida, mas a partir da entrada do pecado, irmãos, não podia mais. Então isso foi gerando no ser humano todo tipo de injustiça. Isso por quê? Porque o ser humano carecia da glória de Deus e não tinha a glória de Deus. Então o ser humano passou a buscar diversas coisas para preencher esses vácuos, esses vazios. Mas ele não consegue. E nisso Satanás sempre fez o quê? Você vê isso no mundo hoje. Você vê isso com os jovens. Ele monta um cenário e diz, olha, se você fizer isso, se você for à festa, se você beber, se você tiver relação sexual, todas essas coisas, você vai preencher esse vazio. Não vai, irmãos. Porque o que preenche o ser humano, o que dá consistência ao ser humano, é a glória de Deus. E quando a glória de Deus entra, através do rio, né, da vida, do rio da graça, isso produz santidade, que é se separar das coisas do mundo. E isso produz justiça, que é o contrário, exatamente o contrário do mundo que nós vemos hoje. Por isso, irmãos, não fiquemos vazios. Logo que você acordar, você passou aí 6, 7, 8, 9 horas dormindo, é vazio, está vazio. O que precisa fazer? Precisa já, nesse momento, começar a se encher do Senhor, exercitar o Espírito, ler a palavra, imergir na palavra, cantar hinos, cânticos espirituais, orar e ler a palavra. Tudo isso, irmãos, faz com que nós sejamos tomados da plenitude de Deus, sejamos cheios da vida de Deus. E quando você está cheio da vida de Deus, Satanás não consegue, através das suas mentiras, enganar você. Ele só vai conseguir enganar quando nós estivermos vazios, alheios à palavra de Deus, firmados no nosso próprio ego, na nossa própria razão. Esqueça a sua razão. Se você, querido irmão, nós não nos entregarmos ao Senhor, se nós não orarmos para o Senhor renovar a nossa mente, irmão, nós vamos ficar para trás. Nós vamos ser enganados. Infelizmente, irmãos, há muitas pessoas usadas por Satanás para enganar os filhos de Deus. Em 3 João, o apóstolo João cita uma pessoa assim. Primeiramente, quando ele estava falando para Gaio, ele diz, versículo 3, eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. O que ele estava dizendo aqui? Ele estava saudando Gaio, porque Gaio hospedava os irmãos que saíam para fazer a obra missionária, para pregar o evangelho. Porque se você anda na verdade, a verdade ela está enchendo você e ela está transbordando de você para outras pessoas. Aí versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E aí ele continua discorrendo, só que no versículo 9, irmãos, ele cita uma pessoa que aparentemente tinha autoridade na igreja. Ele cita assim, versículo 9, escrevi alguma coisa à igreja. Aqui é o apóstolo falando à igreja. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Nós estamos falando do apóstolo João, irmãos, já de idade, no final do seu ministério. Havia alguém chamado Diótrefes, que gostava de exercer a primazia entre eles. O que é esse exercer a primazia? Irmãos, é a mesma coisa que Satanás sempre quis. É a ambição por posição. Não ama demais a posição, o seu lugar. É a situação de Diótrefes. Aí, o que acontecia? Ele não deixava que a palavra de João chegasse até a igreja. Versículo 10, João diz assim, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe aos irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Irmãos, veja, sempre, por isso que nós precisamos sempre estar cheios de Deus, porque sempre vai haver aqueles
usados por Satanás. E eu não falo só de pessoas, situações, enfim, que vão ser usadas por Satanás para nos tirar do caminho da verdade, para nos enganar. Graças a Deus, irmãos, por essa palavra que nós estamos recebendo. O Senhor está nos mostrando esse rio fluindo, primeiro para nos tirar de onde nós estávamos. E agora também está nos preenchendo todos esses vácuos que ainda há em nós, porque infelizmente nós muitas vezes vivemos pela nossa vida da alma. Muitas vezes vivemos uma vida injusta que não cumpria a justiça de Deus. Isso vai criando esses espaços onde Satanás aproveita para entrar. Mas esse rio, irmãos, a palavra de Deus, essas bênçãos espirituais em Cristo, vem preenchendo, vem nos enchendo com vida, nos enchendo com a graça. Qual é o resultado? Eu quero ler na página 9, irmãos, o último parágrafo. Em virtude da queda, ainda há muita corrupção e vaidade em nós. Em nossos pensamentos ainda há vaidade. E nossas atitudes carecem de mais justiça e santidade. Mas o fluir da graça está preenchendo essas lacunas com a própria realidade do Senhor. Por isso Jesus veio até nós e nos trouxe a graça e a verdade. À medida que o rio da graça flui, recebemos tudo o que Deus é e todas as suas riquezas. E assim crescemos, amadurecemos, somos edificados e nos enchemos de realidade. Em nossa conduta já não haverá brechas para a vaidade, pois nossas obras passam a ter realidade. É aí, irmãos, que nós produzimos atos de justiça. Interiormente, santidade. Exteriormente, justiça. Quer dizer, as pessoas veem que o nosso viver é um viver segundo a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos agora colocando essas gravações no YouTube da igreja em Ribeirão Preto. Você acessa a igreja que está em Ribeirão Preto e na parte de vídeos você acha essas gravações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.